agradecer ao Mestre Jesus e aos bons amigos da espiritualidade a companhia e o aconselhamento, rogando se mantenham conosco, nos auxiliando na tarefa que é solitária, que é difícil, que cada um empreende, de ir se retificando, de ir se melhorando. Que os irmãos se mantenham do nosso lado, nos inspirando a virtude, a fortaleza moral, nos auxiliando a extirpar do coração os vícios e as más tendências. Rogar aos bons amigos, estendam o seu olhar compassivo, carinhoso, aos nossos entes queridos que estão à distância, aos nossos irmãos em humanidade nesses momentos conturbados que vivemos, aos nossos irmãos da mediunidade, na delicadeza do trabalho que desempenham, no perigo a que ficam expostos. Por fim, lembrar a figura do Mestre Jesus e evocar sua presença no nosso meio pela oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em erros e tentações, mas livra-nos da prática de todo o mal. Que assim seja. Como notícia, o nosso irmão Christian estava hospitalizado na semana passada, está em casa, fecharam o diagnóstico, não era obstrução, o infarto aconteceu efetivamente, mas é um problema congênito, que ele vai ter que administrar com medicação, com cuidado, com mudança de hábito, Mas está são e salvo, vai prosseguir conosco mais um tempo. E nós agradecemos a força que os irmãos emprestaram, na sua oração, no seu bom sentimento. Hoje nós vamos encerrar, você já deve estar cansado de me ver, Nós vamos encerrar o texto, que é muito longo, que foi colocado acerca de ressurreição e reencarnação. Fechando então esse texto do capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós vamos ver hoje os itens que vão de 10 até 17. Não se assustem, são todos curtinhos. E o primeiro deles, o item de número 10, ele está apoiado no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 12 a 15. Kardec extraiu um trecho muito curto e eu vou me atrever a ler um trecho mais longo, do Novo Testamento, que eu acho que é muito elucidativo, eu acho que ajuda mais a compreensão do que somente esses versículos de 12 a 15. Então, em Mateus capítulo 11, a gente tem, esse aqui é o Evangelho católico, edição pastoral, para fazer a primeira comunhão das crianças e tal. Então ele é bem simplesinho, eu gosto muito dele porque é bem acessível, A linguagem é acessível, as colocações são muito boas. Muito bem. Então no capítulo 11, no trecho que o Kardec selecionou, um pouquinho antes desse trecho, para contextualizar, João Batista estava preso. Quando ouviu falar das obras do Messias, enviou a ele alguns discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Jesus respondeu aos discípulos de João: voltem e contem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos, e aos pobres é anunciada a boa notícia. E feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram
E Jesus começou a falar às multidões a respeito de João. O que é que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Mas aqueles que vestem roupas finas moram em palácios de reis. Então, o que é que vocês foram ver? Um profeta? Eles alguém que é mais do que um profeta. É de João. E eu envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Eu garanto a vocês, de todos os homens que já um é maior do que João Batista. No entanto, o reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência. E são os violentos que procuram tomá-lo. De fato, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês o quiserem aceitar, João é Elias que devia vir. Quem tem ouvidos, ouça. Essa passagem completa, né, traz uma afirmação, né, que não está aqui no extrato que Kardec fez. Quando Jesus diz que João era Elias. Taxativamente, se vocês quiserem acreditar, João é Elias que devia vir. Né? Nós já tínhamos visto isso lá nas primeiras leituras, né? Quando o Jesus fala, né, que João era Elias que estava designado para vir à frente dele. O Kardec comenta assim: se o princípio da reencarnação expresso em João, o evangelista, o evangelho de João, expresso em João, podia, a rigor, ser interpretado em um sentido puramente místico, o evangelho de João traz aquela conversa com Nicodemos, nós lemos na semana passada. Né? Então, ser interpretado em um sentido puramente místico, não poderia se dar o mesmo nessa passagem de Mateus, que não deixa possibilidade a equívocos. É ele o próprio Elias que deve vir. Não há aí nem figura, nem alegoria. É uma afirmação categórica. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus se toma pela violência. O que significam essas palavras, já que João Batista vivia ainda naquele momento? Tinha acabado de mandar os discípulos conversar com Jesus, né? Estava preso. Jesus as explica dizendo: se quereis compreender o que digo, é ele próprio o Elias que deve vir. Ora, João não sendo outro senão Elias, Jesus faz alusão ao tempo em que João vivia sob o nome de Elias. Até o presente, o reino dos céus se toma pela violência. É uma outra alusão à violência da lei mosaica, que comandava o extermínio de infiéis para se ganhar a terra prometida, paraíso dos hebreus. Ao passo que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e a doçura. Depois acrescenta: a ouvir. Estas palavras, tão frequentemente repetidas por Jesus, dizem claramente que nem todos estavam em estado de compreender certas verdades. Jesus, na sua colocação, ele diz desde o tempo de João, né? Fazendo alusão aos tempos remotos, bem lá atrás. E essa, vamos colocar, confusão que ele faz é proposital, né?
ele se refere ao tempo de Elias, um profeta muito antigo, né? Então, como Elias era o profeta que deveria retornar, reencarnar, né? Para preparar o caminho de Jesus, né? Jesus coloca, esse é o Elias que tinha que vir, João. E ele fala de João, né? De uma maneira assim soberba, né? Como um grande homem. Ele diz, não há entre os que já encarnaram um homem tão grande quanto ele, né? Então, não era vamos chamar, esse elogio que ele faz, não era uma coisa gratuita. Trata-se de um espírito com uma carga muito grande, né? Uma carga de conhecimento, uma carga moral muito grande, né? Que profetizava séculos atrás e que tinha sido designado por Deus para vir preparar o caminho para Jesus. Então, quando ele fala de João e diz que não há homem maior, né, não encarnou homem maior que ele, faz referência a essa, vamos chamar, qualidade que Elias tinha, né, e os espíritos não perdem o que possuem, né, em virtude, em moralidade, né, só acrescentam. Então, é nesse sentido que a gente tem que entender. A segunda passagem e a terceira passagem já são do Velho Testamento. E lá no Velho Testamento eu tenho muita dificuldade, né? Eu passei a tarde inteira tentando chegar a um acordo, né? Para tentar explicar para mim mesmo, né? O que diz o Isaías e o que diz Jó. Jó é mais fácil, mas Isaías é mais difícil. Isaías foi um dos maiores profetas do Velho Testamento, em obra, né? E ele, Isaías, é o camarada, por exemplo, que fez a profecia da entrada de Jesus em Jerusalém. É de Isaías, aquela profecia de que ele chegaria num burrinho, né? Que ele mandaria buscar o burro. Eu já contei essa história aqui também, né? Então, era um grande profeta, uma obra muito grande. O livro de Isaías é uma obra grande, né? E ele antecedeu Jesus em mais de 600 anos. 600 anos, não é pouca coisa, né? Mais de 6 gerações antecedendo a Jesus. E Isaías, no seu livro, né, ele coloca assim, eu vou ler aqui, depois eu vou ler um outro texto que foi extraído direto do texto judeu, né? Então, nos textos traduzidos dentro do Evangelho, dentro do Velho Testamento, né, a gente tem assim, aqueles de vosso povo que tiverem sido mortos, viverão de novo. Aqueles que venham a mim, ressuscitarão. Despertai, cantai os louvores, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque vós arruinareis a terra e o reino dos gigantes. O texto na língua original, né, é assim: os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. É diferente. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como um orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Kardec comenta assim, essa passagem de Isaías também é muito explícita. Aqueles de vosso povo que tiverem sido mortos viverão de novo. Se o profeta tivesse ouvido falar da vida espiritual, se quisesse ter dito que aqueles que tinham morrido não estavam mortos em espírito, e não viverão de novo.
No sentido espiritual, essas palavras na vida da alma, no sentido de regeneração moral, seriam a negação das penas eternas, pois estabelecem, em princípio, que todos aqueles que estão mortos reviverão. Apoiado nessa tradução, né, a gente entende, né, que não se fala de, não se entende, não se tem a compreensão, né, da permanência da alma. Por essa tradução que está aqui, apoiando o texto de Kardec. Né? Pela tradução do original, para mim fica claro a prevalência ou a permanência, melhor dizendo, da alma. Ele diz, os vossos mortos e também o meu cadáver viverão. Então, aqui para mim, significa permanência da alma, né? Vida da alma, fora do corpo. Tá? Complexo, eu não consegui chegar a um acordo, né, com o texto do Kardec. Procurei nessa tradução, numa outra tradução, procurei na FEB Le Petit, muito confuso, né, porque o texto não bate com o original, eu acho. Né? E a última é de Jó. Jó é o profeta mais antigo, é o livro mais antigo da Bíblia. Né? Jó era descendente direto de Abrão. Pra vocês terem uma ideia de quanto tempo, né, antes de Jesus, né, aconteceu isso, ele é a quinta geração depois de Abrão. Tá? Então, se o Isaías estava 600 anos, o Jó devia estar uns 2000, bem lá atrás. E a gente encontra assim no livro de Jó. São 3 traduções, e agora eu digo para vocês por que as coisas ficam complexas, né? A gente não consegue entender muito bem. Aqui nós temos, do mesmo texto, 3 traduções. Tá? Tem uma de Saci, tem a de Osterwald e tem uma da Igreja Grega. Então, a de Saci diz assim: mas, e seu corpo, separado de seu espírito, é consumido, em que ele se torna? O homem morrendo uma vez, poderia reviver de novo? Nesta guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, espero que chegue minha transformação. A tradução de Osterwald, a tradução protestante. Quando o homem morre, ele perde toda a sua força, expira. Depois, onde ele está? Se o homem morre, reviverá? Esperarei todos os dias de meu combate até que me aconteça alguma transformação. Completamente diferente. Né? E aquela que eu gosto, que fala bem ao meu entendimento, que é a da Igreja Grega. Vive ainda, findando terrestre, esperarei, pois voltarei de novo a ela. A Igreja Ortodoxa Grega. E aí, comenta-se assim: o princípio da pluralidade das existências está claramente expresso nessas 3 versões. Eu acho que está bem expresso na última versão, né? Fica muito claro na última versão. Não se pode supor que Jó quisesse falar da regeneração pela água do batismo, que o homem, tendo morrido uma vez, poderia reviver de novo. A ideia de morrer uma vez e reviver implica a de morrer e reviver várias vezes. A versão da Igreja Grega é ainda mais explícita, se tanto é possível. Acabando os dias de minha existência terrestre, eu esperarei,
pois voltarei a ela. Isto é, eu voltarei à vida terrestre. Isso é tão claro como se alguém dissesse, eu saio de minha casa, mas voltarei a ela. Nesta guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, espero que minha transformação chegue. Jó quer falar, evidentemente, da luta que sustenta contra as misérias da vida. Espera sua transformação, isto é, ele se resigna. Na versão grega, eu esperarei, parece antes se aplicar à nova existência. Quando minha existência terrestre tiver acabado, eu esperarei, pois voltarei a ela. Jó parece se colocar, após sua morte, no intervalo que separa uma existência da outra e dizer que ali esperará seu retorno. Portanto, não é duvidoso que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação fosse um dos princípios fundamentais dos judeus. Ele é confirmado por Jesus e os profetas de modo formal. Do que se segue que negar a reencarnação é renegar as palavras do Cristo. Um dia, suas palavras serão a autoridade sobre esse ponto, assim como sobre muitos outros, quando se meditar nelas sem opinião preconcebida. Mas a essa autoridade, do ponto de vista religioso, vem juntar-se, do ponto de vista filosófico, a autoridade das provas, que resultam da observação dos fatos. Quando se quer remontar os efeitos às causas, a reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, como uma humanidade. Numa palavra, como uma lei da natureza. Revela de uma maneira material, como o motor oculto revela-se pelo movimento. Só ele vem, aonde vai, por que está sobre a terra, e justificar todas as injustiças aparentes que a vida apresenta. Sem o princípio da preexistência da alma e da pluralidade das existências, a maior parte das máximas do Evangelho são ininteligíveis. Por isso, deram lugar a interpretações tão contraditórias. Esse princípio, o princípio da reencarnação, é a chave que deve restituir-lhes o seu verdadeiro sentido. Eu gostaria de chamar a atenção só para esse fechamento de ideia aqui. Né? Só a reencarnação pode dizer ao homem de onde ele vem, aonde vai, por que está sobre a terra e justificar todas as anomalias e todas as injustiças aparentes que a vida apresenta. Efetivamente, se a gente não admitir, né, que tudo o que nos acontece nos é devido, é obra nossa, é resultado da nossa ação, seja no presente, seja no pretérito, né, a gente fica à mercê de uma grande injustiça. A gente fica sob o domínio de um Deus cioso, né, vingativo, arbitrário. Somente assim a gente consegue entender por que as mazelas, né, estão colocadas à nossa frente, por que as dificuldades estão no nosso caminho. Fomos nós que as construímos, né? Se não foi ontem, foi bem antes de ontem, né? Se não foi nesta vida, foi em outra. E a reencarnação também nos dá o consolo de saber
que o futuro é uma construção do presente, que agora pelo meu dia seguinte, que o que eu vou colher amanhã, eu estou plantando hoje. Então, parece que a justiça divina fica clara, evidente, cristalina, né? E é pura bondade, porque nada é dado a cada um de nós que não seja merecido ou devido, né? Assim, então, nós encerramos reencarnação e ressurreição. E vocês vão ficar livres de mim por um bom tempo, eu espero. Semana que vem deve ser a Ludmila, certo, Lud? Então tá bom. Nós fazemos sempre o texto completo, que é para não perder o fio da meada, né? Senão a gente acaba conflitando as ideias. Por isso que eu estou aqui há três semanas, né? Muito bem. A respeito daquilo que nós lemos, das colocações que nós fizemos, ficou alguma coisa obscura? Alguém quer fazer algum acréscimo? Não. Estão todos satisfeitos. Então está bem. Vamos então à segunda parte do nosso trabalho, o serviço do passe. Renovando a Deus o agradecimento pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Nessa leitura agradável, nessa leitura construtiva, nessa reflexão que nos permite a avaliação, o planejamento do dia seguinte, a melhoria que a gente tanto reluta em fazer. Então, por tudo isso nós agradecemos ao Pai e agradecemos ao Mestre e aos bons amigos, né? Pela companhia, pelas luzes que deitaram sobre nós, rogando ao Mestre Jesus se mantenha do nosso lado, nos infundindo muita força moral para que nós tenhamos a coragem de agir conforme a lei de Deus, iluminando o nosso caminho, para que a caminhada seja segura rumo aos grandes objetivos que ainda aguardam por nós. Muita paz e muita luz é o que eu desejo aos meus irmãos. Que assim seja.